Olá, muito boa noite para todo mundo. Da crista da serra até onde alcança a vista, o sertão profundo ainda está desafiando a coragem da peonada para fazer essa conquista. E a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV, que já está voltando dessa viagem, convida os companheiros e companheiras desta freguesia para escutar a contação da história desta travessia, que começa agora com a recitação da prosa brideira do dia. E sendo esta quinta-feira de feriado nacional uma ocasião apropriada para deixar a mula marchadeira andar numa toada mais sossegada, a gente também resolveu sair um pouco do nosso roteiro normal e fazer um programa especial. Pois então, começando já esta função, reparem bem os companheiros e companheiras boiadeiros que tem gente que tem desembaraço para manejar um laço, mas se enrola para riscar uma viola dentro do compasso. E considerando que cada um tem a devida competência dentro da sua sabedência, o Terra Viva DBO na TV traz agora, para prosear com os amigos e amigas pecuaristas, um especialista nas melhores combinações de acasalamentos, para garantir o melhor rendimento do rebanho na reprodução. E assim, desta maneira, está todo mundo convidado a prestar atenção na apresentação da nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra, que assim como nós, está na estrada, tocando a boiada, com feriado e tudo. E a pergunta de hoje veio do município de Reserva, no Paraná, mandada pelo nosso companheiro fazendeiro Gabriel Chiniski. Ele tem uma vacada Nelore e quer usar touros que sejam capazes de produzir bezerros mais pesados. Como a região lá tem o verão quente e o inverno bem frio, a questão então é saber qual será a melhor opção. Um europeu como o Angus ou um bimestiço como o Brangus ou o Braford. E se for para aproveitar as filhas desses cruzamentos como matrizes, quais raças poderiam ser usadas na cobertura? Estando então feita a perguntação, o caso é de sair de banda para escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, Gabriel. Nesse feriado de 7 de setembro é um prazer poder responder sua pergunta. Bem, Gabriel, você pergunta sobre o Angus, ou se usar um touro europeu aí. O touro europeu, você falou que aí é muito calor, né? Então o touro europeu, ele sofre no calor, ele não tem um conforto térmico adequado para que ele venha a cobrir com eficiência aí. Inclusive pode até haver degeneração testicular, caso a região seja de muito calor no verão, como você falou, chegando a 35 graus. Muito bem, então, a segunda opção, as outras opções seriam os bimestiços, como Braford, Brangus no seu gado. Se você usar o Braford e Brangus nas suas Nelore, você gerará as fêmeas que eu apelidei de 31. São fêmeas com 31% de sangue europeu e quase 70% de sangue zebuíno. Fêmeas muito rústicas e que têm uma pitada de europeu para que você tenha animais pesados, mais pesados do que o zebu puro. Então é uma ótima opção você usar o Braford na Nelore ou o Brangus na Nelore. Assim que você gerar essa fêmea 31, eu recomendo que você utilize novamente um bimestiço ou você tenha a opção das raças adaptadas. A primeira opção aí para sua região de raça adaptada seria o Bonsmara. O Bonsmara, nesse gado 31, gerará animais com pelo curto novamente, no verão perderá pelo e no inverno ele terá um pouco mais de pelo para se proteger. E você gera heterose de 100% usando um taurino adaptado. Então, a primeira opção eu vejo como Bonsmara. Depois você pode usar o Caracu ou o Senepol, que você também gerará 100% de heterose e animais muito adaptados e também com ótima produção aí para você, ok? Então, você depois disso, se você estiver fazendo esse cruzamento de primeiros bimestiços na Nelore, depois um adaptado, depois você pode continuar com um cruzamento rotacionado ou alternado entre um taurino adaptado e um bimestiço, sempre rotacionando os grupamentos. Dessa forma você terá uma heterose boa, você terá um nível de heterose alto, o que te gera alta produção e muito bom serão os animais
para reprodução as fêmeas, porque você gerou heterose, e além disso fará bezerros pesados e muito adaptados, como eu falei, para que os seus clientes fiquem satisfeitos na recria deles, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Gabriel. Um abraço a todos e ótimo feriado. Mesmo sendo este um programa especial, a gente não pode deixar de dar atenção ao nosso departamento comercial e às mensagens dos nossos anunciantes, motivo pelo qual será feita agora uma parada ligeira nesta nossa lida conversadeira e dentro de instantes a empreitada será retomada. Aguarde. Calculando assim meio por alto, o Brasil tem mais ou menos uns 120 milhões de hectares de pasto. E a maior parte dessa imensidão de chão está formada por uma única variedade de capim, sendo que mais da metade disso tudo é só de braquiária brisanta. Aí já faz algum tempo que os cientistas da Embrapa resolveram pesquisar o que acontece quando outras forrageiras, como as leguminosas, são plantadas junto. Pois o resultado foi um extraordinário aumento da produtividade, da capacidade de suporte da área e da sustentabilidade ambiental da propriedade. Pois então, para adquirir maior conhecimento a respeito dessa ideia, que foi batizada como Sistema Guaxupé de Diversificação e Manejo de Pastagens, a gente conversou recentemente com o Dr. Carlos Maurício Soares de Andrade, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa do Acre, que é um dos responsáveis pelo seu desenvolvimento. E a entrevista que foi gravada naquela ocasião vai ser reapresentada agora. Confira. Boa noite, doutor Carlos. É um prazer e uma honra para a gente ter a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo e faça o favor de se sentir em casa. Eu que agradeço. Estamos à disposição aqui, Sidney. Muito obrigado. Ô, Carlos, explicando assim para a gente que não é técnico, né? O que é que vem a ser esse sistema Guaxupé que vocês desenvolveram aí no Acre? Bom, esse sistema Guaxupé na verdade, é um novo modelo de utilizar pastagem, de formar e manter pastagem na fazenda. É uma forma de você gerir o seu sistema de produção com um enfoque muito grande na gestão de pastagens. Então, a gente sabe que manter pastagens produtivas em ambientes desafiadores, como é um ambiente com muita chuva, solos mal drenados, como a gente tem aqui no Acre, não é muito fácil, né? Então, isso exige uma série de tecnologias que a gente fez aperfeiçoando ao longo dos últimos 25 anos e, então, chegamos nesse sistema Guaxupé, que ele, na verdade, é uma homenagem a uma das fazendas parceiras nossas aqui da Embrapa, chamada Fazenda Guaxupé, que inspirou, na verdade, esse sistema, onde a gente validou muitas tecnologias. Essa fazenda foi um campo experimental da Embrapa nos últimos 25 anos e a gente testou uma série de tecnologias. Então, o sistema Guaxupé é um modelo de intensificação inspirado naquilo que algumas fazendas parceiras fazem aqui no Acre, né? Ô, Carlos, você sabe que o que inspira a gente, que faz a gente confiar mais ainda na Embrapa, né? Essa disposição de vocês de pegar um assunto e trabalhar nele 25 anos. É uma geração, né? Que só pode sair coisa boa, né, Carlos? Exatamente, assim. A Embrapa está aqui no Acre há 40 e poucos anos, né? E assim, a pecuária começou junto, praticamente 40, 50 anos, a história da pecuária aqui no estado do Acre. Então, a gente vem estudando, conhecendo o ambiente, identificando as forrageiras que se adaptam aqui, identificando como fazer uma pecuária mais sustentável, mais produtiva. Hoje a gente já fala no sistema Guaxupé de pastagens centenárias, pastagens para durar 100 anos e não pastagem que está degradando a cada 5, 10 anos, está precisando reformar. Então, isso a gente só consegue com pesquisas de longa duração, em parceria com os produtores, feito na condição real das fazendas, para que a gente possa, então, ter a certeza de que a gente está no caminho certo. Ô, Carlos, a gente tem uma ideia de quanto é o ganho em produtividade da boiada nesse sistema de criação? Olha, Sidney, a gente utilizou duas dessas fazendas parceiras nossas que adotam esse sistema de produção, elas participam do benchmark do Instituto Integra, né, que é uma consultoria que gera números de fazendas no Brasil inteiro. Para você ter uma ideia, essa fazenda, a produtividade dela é uma fazenda de ciclo completo, e a produtividade delas em arroba por hectare é 50% maior do que a média das fazendas aqui do Acre, e ela também em torno de 50% maior do que a média das fazendas no Brasil inteiro de ciclo completo assistida por essa consultoria. E no caso do lucro por hectare dessa fazenda, ela é
o dobro da média do Acre e ela é o triplo da média das fazendas do Brasil inteiro assistidas pela consultoria Integra. Então, isso dá para a gente a segurança de que essa fazenda, o caminho que ela seguiu, as tecnologias que ela usa, né, os fundamentos que a gente colocou no sistema Guaxupé, apontam um caminho correto para a pecuária nessa região. Agora, quais são as principais vantagens de fazer essa espécie aí de consórcio, né, de diferentes plantas forrageiras na mesma área de pastagem, Carlos? Então, o sistema ele tem 4 fundamentos. Um deles é a diversificação, a gente chama de diversificação inteligente de forrageiras. Então, ao longo desse período todo, a Embrapa foi testando as forrageiras, as novas, e a gente já sabe o que funciona bem nessa região ou não. Então, a recomendação é o pecuarista diversificar essas forrageiras que vão bem nessa condição de solo que a gente tem aqui, né, ocupar todos os espaços que ele tem na pastagem. Então, utilizar a forrageira certa no local certo. E um dos pilares do sistema Guaxupé é a consociação com uma leguminosa chamada amendoim forrageiro, que vai muito bem aqui nessa região, tem uma alta capacidade de fixação de nitrogênio, um alto valor nutritivo. Então, ela é o carro-chefe, é ela que incorpora, garante a autossuficiência de nitrogênio dessas pastagens, né? E então dá aquele ganho de produtividade por causa desse aporte de nitrogênio. E aí tem mais a questão um bom manejo de pastejo, né? Um bom controle bem cuidadoso do manejo de plantas daninhas. Então tem uma série de princípios que estão por trás desse modelo de intensificação. Ô Carlos, como é que essa combinação de diferentes plantas forrageiras, né, ajuda a aumentar a sustentabilidade da atividade pecuária? É exatamente isso, ou seja, quando você passa a utilizar, passa a aproveitar a sua pastagem da melhor forma possível, ocupando todos os espaços com as forrageiras mais adequadas a cada local, né, você garante, então, a alta longevidade dessa pastagem. Então, para você ter uma ideia, nessa fazenda Guaxupé, a última reforma de pasto deles foi em 2002. Então, já está com 21 anos que ele reformou o último pasto. Então, na verdade, essa é uma fazenda que ela passa a fazer somente manutenção de pastagem, né? Controle de plantas daninhas, controle de insetos, pragas, de cigarrinha, mas você não tem pastagem sendo degradada. Se você não tem pastagem sendo degradada, você não tem solo sendo degradado, você tem pastagens cada vez mais produtivas, e isso é um dos fatores de sustentabilidade importante da pecuária aqui na região. Agora, de que tamanho é a economia que o fazendeiro pode fazer no gasto com a adubação da sua área, Carlos? Exatamente. Então, assim, a gente já tem números gerados não só aqui no Acre, mas em outras regiões do Brasil, que um pasto bem consociado com amendoim forrageiro, quando o amendoim está mais ou menos 1/3 da composição botânica do pasto, então, digamos assim, 1/3 de leguminosa, 2/3 de capim. Com essa composição, você consegue fixar em torno de 100 a 150 quilos de nitrogênio por hectare ano. Isso equivale a mais ou menos, arredondando aqui, para uns 300 quilos de ureia, ou seja, 6 sacos de ureia por hectare. Se você colocar aí um preço aí, sei lá, de R$ 2,50, você está falando aí de mais de R$ 1.000 de fixação, de economia, né, de investimento em adubo, né, nesse sistema. Então, esse é o potencial desse sistema de você aumentar a produtividade com custo praticamente zero. O custo é da implantação da leguminosa, que não é simples, demora alguns anos, mas uma vez consolidado, você não tem esse custo de manutenção como você tem na adubação anual para manter essa pastagem produtiva. Ô Carlos, para a gente arrematar a prosa, né? O sistema Guaxupé foi desenvolvido levando em conta as condições de criação do Acre, né? O que é que precisa ser feito para que ele possa ser usado também em outras regiões de pecuária do Brasil? Esse sistema ele foi idealizado para essas regiões do Acre onde não tem aptidão para lavoura. Então, 82% mais ou menos das áreas de pastagem no Acre são áreas que não têm aptidão para lavoura. Então, essas áreas não vão ser convertidas em lavoura nem em sistema de integração lavoura-pecuária. Então, o foco é esse. Então, quando você investimento em pastagens permanentes de alta durabilidade, você foca nessas áreas onde não tem aptidão para lavoura. Então, assim, os fundamentos do sistema Guaxupé podem ser utilizados em qualquer sistema de produção a pasto do Brasil. Vai ter que fazer adequações, às vezes as forrageiras não são as mesmas, as plantas daninhas não são as mesmas, a forma de controlar pode mudar um pouco, mas assim, os fundamentos de uma pecuária a pasto bem feita, isso não muda de região para região, né? Então essa adaptação vai depender de cada produtor. Muito bom. Ô,
Carlos, queria agradecer demais aí a sua participação no programa, dar os parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí no Acre e dizer que a gente é parceiro. Se tiver alguma novidade, liga para a gente prosear um pouquinho mais. Obrigado, um abraço, Carlos. Grande abraço. Com o avançamento das horas, o sol já está indo para o seu descambamento, mas ainda dá tempo de fazer mais um intervalo ligeiro para não cansar de mais um pantaneiro. É já que a gente vai voltar, aguarde. O Brasil tem atualmente uma área de aproximadamente 160 milhões de hectares ocupados com pasto, mas repare bem, o companheiro boiadeiro, que mais de 60% dessa imensidão de chão está apresentando algum nível de degradação. A solução a gente já tem e até conhece bem, e não carece nem de fazer jogo de adivinhação aqui, porque todo mundo sabe que é a integração da pecuária com a lavoura e a floresta plantada. O uso desse sistema de produção combinada está crescendo mais ligeiro do que massa de pão feita com fermento de primeira qualidade no país inteiro. E a receita para garantir o sucesso nesta empreita é fazer uma gestão caprichada das atividades integradas. Pois então, para saber direito como é que isso pode ser feito, a gente conversou com o Dr. Davi Teixeira, que é zootecnista e diretor do CIA, o Serviço de Inteligência em Agronegócios. E sendo o assunto de grande interesse para os companheiros e companheiras fazendeiros do Brasil inteiro, a entrevista que foi exibida no começo de julho vai ser mostrada de novo agora. Acompanhe. Boa noite, doutor Davi. Muito obrigado pela sua disposição e gentileza para aceitar o nosso convite para essa prosa aqui na televisão. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney, amigos do Terra Viva. Satisfação poder colaborar com os amigos aí. Muito obrigado. Ô, Davi, quais são as principais vantagens da integração entre lavoura, pecuária e floresta plantada? Acho que a principal vantagem é a questão da diversidade das atividades econômicas que se debruçam sobre um compartimento que é comum a todos, que é o solo, né? À medida que a gente tem a oportunidade de diversificar, a gente minimiza os riscos que uma atividade em si, por um viés ou por outro, seja ele produtivo ou econômico, volta e meia, vem para cima do produtor de maneira muitas vezes repentina e deixa o produtor à mercê dessa situação. Veja os preços de lavoura de soja, os preços do próprio boi, esses componentes, quando integrados, para falar só do ponto de vista de minimizar o risco econômico, isso por si já é uma grande vantagem. E, além disso, tem uma série de benefícios que a gente pode falar depois, do ponto de vista biológico, do ponto de vista ambiental mesmo, de sustentabilidade do sistema. Ô, Davi, a gente tem uma ideia do tamanho da área atual de integração no Brasil inteiro? O Brasil vem crescendo muito, né? O sul do país, inclusive, é da região que mais tem adotado esses sistemas, mas claro que o sul ele tem uma característica diferente, né? A condição subtropical que nos permite ter cultivos de inverno anuais, né? Com boa produtividade, tanto de grãos quanto pecuária, como as pastagens de inverno e o próprio trigo, né? Combinado com soja, milho, arroz, como cultivos de verão. Então, é um mosaico um tanto diferente. No Brasil tropical, no centro-norte do país, essa forma de fazer a integração era um pouquinho diferente, porque os pastos são geralmente perenes, são as braquiárias, são os pânicos, então a gente trabalha com rotações mais lentas, por isso que a adoção no centro do país ainda é menor. Mas desses quase 200 milhões de hectares aí de áreas de produção agrícola e pecuária que você citou, né? Hoje a gente tem aí mais de 60 milhões de hectares já com algum nível de interatividade das duas atividades ou das três atividades, se a gente colocar o componente florestal aí no circuito. Ô, Davi, interessante você falar isso, né? Porque eu queria te perguntar agora é o seguinte, né? As condições de produção no Brasil variam muito de uma região para outra, conforme você acabou de falar, né? Quer dizer que então dá para fazer integração lavoura, pecuária e floresta no país inteiro, né? Na verdade, dá. O que a gente tem que entender, Sidney, é que justamente esses vários Brasis que existem dentro do nosso Brasil, ele é um oceano de oportunidades de formar combinações diferentes. Existem muitas variedades de materiais forrageiros e materiais agrícolas com ciclos maiores ou menores,
com capacidade de resiliência a um estresse hídrico ou alguma outra condição climática diferente, a solos mais arenosos e solos mais férteis, mais argilosos, mais estruturados. Então, a gente tem assim como tem uma diversidade de ambientes, a gente tem uma diversidade hoje de alternativas. E o que cabe a nós, como técnicos, é auxiliar os produtores na escolha. Além das questões de cada ambiente, cada região, cada fazenda é uma fazenda também. Cada negócio é um negócio. Ele tem maior área, menor área, área mais dobrada, área mais plana, mais capacidade de investimento ou menos capacidade de investimento, mais gestão já estruturada na sua governança ou menos gestão. Então, para todas essas situações, ou melhor, para cada situação dessas, a gente vai encontrar um modelo, um arranjo de sistema integrado de produção mais apropriado para aquele momento daquela fazenda. E isso é uma evolução que, à medida que o tempo passe, que amadureça o conhecimento e a aplicação prática, a própria fazenda pode evoluir o seu sistema. Ô, Davi, evidentemente que esse assunto é um universo, né? Então, daqui a algum tempo a gente vai conversar mais um pouco com você aí, para você dar mais algumas indicações, mais alguns aconselhamentos aí para o nosso pecuarista, para o nosso companheiro boiadeiro brasileiro, né? Então, queria te agradecer a participação, mandar um abração para você, para toda a turma aí do Rio Grande do Sul, né? Os nossos companheiros boiadeiros gaúchos, né? E mandar um abraço para todo mundo e até a próxima. Muito obrigado, Davi. Nós ficamos à disposição sempre. Um abraço a todos os pecuaristas boiadeiros do Brasil. Até a próxima. E conforme o amigo que é da nossa convivência já tem bem sabedência, em dias de feriado o mercado do boi gordo fica parado e por conta disso a gente não tem condição de fazer a apresentação do noticiário e do comentário a respeito da evolução da sua cotação. É claro, né? Pois então, para arrematar a função, falta só fazer a recitação do versinho do dia, que é o seguinte, vai ouvindo. Não fazia ainda nem uma semana que a gente estava na estrada, cortando a zona da Sorocabana, quando um novilho garraio se assustou com o estalo de um raio e desguaritou da boiada. Joguei meu burro tordilho na sua direção, mas eu nem cheguei perto, porque nesse momento certo ele falseou o passo e quebrou a mão. E aí foi só judiação e dó. Sem ter mais o que fazer, ali mesmo ele foi carneado e cada boiadeiro pôs uma manta junto com o bacheiro do arreame para salgar e assim poder conservar. Esta e outras prosinhas matutas que a gente vive recitando aqui foram ajuntadas e publicadas no meu livro mais recente, o Versinhos de Caipira, Interos 4, que assim foi batizado justamente por ser o quarto da minha série que conta, em forma de versos, um pouco da nossa vida e da nossa lida no chão do sertão. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem ligar diretamente para o meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook e me chamar para prosear. E levando no coração a enorme satisfação de ter passado essas horas desfrutando da amizade dos companheiros aqui deste povoado, mas tendo a necessidade de ir embora, a comitiva faz agora a saudação de despedida, mas já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.